sou a professora Adriana e vou lecionar Língua Portuguesa para o 6º ano do Colégio Maús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção da página 167, 168 e 170 sobre sílaba tônica, que eu havia deixado na videoaula 19. Após a videoaula 19, eu passei uma revisão, que foi a videoaula 20, e a correção na 21. Na 24, eu entrei com o gênero notícia, pedi a interpretação de texto, já fiz a correção, e agora eu vou voltar nessas atividades que eu deixei para vocês na videoaula 19, ok? Então, a primeira questão, que é continuação da página 166, a número 3, me fala assim, ó, em dupla. Toda vez que eu tiver essa denominação em dupla, turma, e eu passar para vocês, é porque vocês podem fazer sozinhos, não precisam esperar as aulas retornarem presenciais para poder realizar essas atividades. Vocês conseguem fazer perfeitamente sozinhos, ok? Então, a número 3 fala, todas as palavras dos boxes dessa atividade apresentam acento gráfico. Analisem os 3 grupos de palavras, 1, 2 e 3, e verifiquem qual é a regra de acentuação que funciona em cada um. No caderno, escrevam a regra usando as frases de orientação que constam nos itens. Então, eu falei para vocês, quando eu dei aquela revisão de tonicidade, eu coloquei um quadro de quando as palavras oxítonas e paroxítonas e proparoxítonas são acentuadas. Se vocês tivessem dúvida em relação para fazer essa atividade, era só voltar naquela atividade, naquela explicação da videoaula que eu passei de revisão sobre tonicidade das palavras, ok? Lembra que eu passei para vocês até a escada para vocês memorizarem o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Eu tenho o grupo 1, as palavras xará, tietê, vinténs, carajás, avô, Belém, gambá, cipós, combém, pajé, carijó, parabéns, pontapés, alguém e maré. Todas elas são acentuadas, não é isso? Eu vejo que no final de todas essas palavras elas recebem acento. Então, olha só, escreva no caderno os itens abaixo, que darão dicas para a elaboração de cada regra. Observe que será necessário completar os itens A e B. Vamos ver. A. Quanto à posição da sílaba tônica, todas as palavras desse grupo são oxítonas. Por que oxítonas? Porque é a minha primeira sílaba tônica, a minha primeira sílaba forte. Ó. Primeira, segunda, terceira. Então, aqui é a primeira. Quando eu tenho uma palavra acentuada, fica até mais fácil de perceber, de encontrar a minha sílaba tônica, que é a minha sílaba mais forte. Então, pontapés vai ser pés, porque é acentuada e é a primeira contando da direita para a esquerda, assim como eu ensinei naquela escada. A mesma coisa de alguém, maré e assim por diante, ok? Então, todas são oxítonas. As terminações que se repetem nas palavras são, então, são as terminações a, as, eu tenho xará, né, eu tenho carajás, tá vendo? Gambá. Então, a, as, e, es, o, os, em e ens. Então, são essas as minhas terminações, as quais vocês teriam que anotar no caderno, ok? Formulem a regra que representa esses critérios. Então, se nós temos todas as oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os e em e ens, então qual a regra que eu posso colocar? Eu posso dizer que são acentuadas as palavras oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os e em ens, ok? Então, todas as oxítonas com essas terminações são acentuadas. No grupo 2, eu tenho as palavras móvel, álbuns, bíceps, útil, órfãos, repórter, tônus, pólen, tórax, tênis, hífen, ímã, bênção, Vênus, pônei, louvável, álbum e têxtil. Então, escreva no caderno a mesma coisa
da questão 3, do grupo 1. Escreva no caderno os itens abaixo que darão dicas para a elaboração de cada regra. Observe que será necessário completar os itens D e E. Então, dando continuação. A D. Quanto à posição da sílaba tônica, todas são palavras desse grupo, todas as palavras desse grupo são paroxítonos. Por que paroxítonos, turma? Porque é a minha segunda sílaba forte contando da direita para a esquerda. Então, a palavra louvável, que eu tenho 3 sílabas quando eu separo, se eu contar da direita para a esquerda, eu tenho aqui, ó, primeira, que é o veu, segunda, o vá, e terceira, o lou. Então, a minha sílaba mais forte está onde? Na segunda, tá vendo? Então, na segunda escada é o que sempre? Paroxítona. Primeira escada, oxítona. Segunda escada, paroxítona. E a terceira sempre será a proparoxítona. Então, em todas elas, eu tenho a segunda mais forte aqui, ó, pólen. Eu tenho o len e o pó. O len é a primeira, o pó é a segunda. A mesma coisa de imã. Eu tenho o man, né, e o i. Como o i é acentuado, né, como eu disse a vocês, quando a palavra é acentuada, ela vai ser a minha sílaba tônica, minha sílaba mais forte. O i está na segunda, que eu contando, primeira, segunda. Então, eu tenho aí também uma paroxítona. Todas são paroxítonas, porque todas estão acentuadas na segunda sílaba. Então, a segunda sílaba são as mais fortes nessas palavras e todas são paroxítonas. Quanto à posição da sílaba tônica, todas as palavras de grupo, então, são paroxítonas. As terminações que repetem nas palavras são, então vamos ver, L, I ou IS, N, US, uns, RX, AN e ANS, AN ou ANS, EI ou EIS e PS. Então, todas essas são as minhas terminações das minhas paroxítonas. Formulem a regra que apresenta esses critérios. Então, o que eu posso dizer? Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em L, I ou IS, N, US, uns, RX, AN ou ANS, ou AN ou ANS, e EI ou EIS e PS, tá? Então, as minhas paroxítonas com essas terminações vão ser todas acentuadas, ok? Existem oxítonas que não recebem acento? Existe, nós já vimos isso. Existem paroxítonas que não são acentuadas? Existem, ok? Nós temos que ter atenção qual é a minha sílaba tônica. E quando for com essas terminações, eu vou saber que elas recebem acento na segunda sílaba, ok? Grupo 3, cômodo, galápagos, sólido, vermífugo, límpido, flácido, penúltimo, dinâmico, ângulo e lâmpada. Para este conjunto de palavras, não há dicas. Qual é a regra? Eu falei com vocês, toda sílaba que é acentuada na terceira sílaba, forte, que vai ser a tônica, vai ser sempre acentuada. Por quê? Todas são proparoxítonas. Então, a regra é todas as proparoxítonas são acentuadas, ok? Então, se a minha sílaba forte for a terceira, igual aqui, ó, penúltimo. Então, eu tenho o mo, que é a minha primeira sílaba, o ti, que é a segunda, o nu, que é a terceira, e o P, que é a quarta. Então, eu tenho a primeira, segunda, terceira. A terceira é mais forte, ela sempre vai ser o quê? Proparoxítona e vai receber acento, ok? Contando sempre da direita para a esquerda. Eu não preciso me preocupar com quarta, com quinta, com sexta sílaba. Eu conto somente até a terceira. É a terceira sílaba forte? Proparoxítona e vai ser acentuada. É a segunda sílaba mais forte? É paroxítona, nem todas são acentuadas, apenas aquelas que nós vimos na regra anterior. É a primeira que é mais forte, oxítona, nem todas são acentuadas, a não ser aquelas que nós vimos na regra número 1, ok? Copie as frases a seguir no caderno e acentue adequadamente as palavras que devem receber o acento grave. Para isso, consulte as regras estudadas. Então, vamos lá. A questão A. O vendaval provocou pânico na população. Então, a palavra pânico vai receber acento porque ela é uma proparoxítona. A sílaba mais forte é no pan. Pânico. Primeira, segunda, terceira. Recebe acento, proparoxítona.
É provável que as plantações de café sejam prejudicadas pelas geadas. Então, eu tenho a palavra acentuada. Provável, porque o vá é mais forte, e aí eu tenho uma paroxítona terminada em L, que são acentuadas. E eu tenho café, que é o quê? Uma oxítona terminada em E, então vai ser acentuada, café. Ana começou a frequentar a academia e está fazendo ginástica. Então, eu tenho a palavra ginástica, que a minha sílaba tônica é no nas, como é a terceira, ela é uma proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada. A música brasileira faz sucesso em diversos lugares do mundo. Então, eu tenho a palavra música, que é o mu, que é mais forte, terceira sílaba, proparoxítona acentuada. Os índices de poluição atingiram um patamar alarmante, no último ano. Então, ó, índices, o in é mais forte, proparoxítona recebe acento, terceira sílaba. E último, proparoxítona, terceira sílaba, recebe acento. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Muitos táxis aguardavam na porta do teatro a saída dos espectadores. Então, eu tenho a palavra táxis, que termina em IS. Então, as palavras terminadas em IS são paroxítonas acentuadas, segunda sílaba mais forte. Pesquise 3 manchetes de jornais em que haja palavras acentuadas de acordo com as regras estudadas nessa seção. Copie-as no caderno, destaque a sílaba tônica e a sílaba acentuada e justifique um acento. Então, isso vocês podem fazer normalmente, não precisa ser em dupla, ok? Se vocês não tiverem feito, agora que vocês aprenderam um pouco mais que eu fiz as correções, por favor, faça, ok? Outro texto do mesmo gênero. Então, nesse texto aqui, e no próximo, era apenas o quê? Leitura. Foi o que eu deixei para vocês e falei, tá? Então, eu vou fazer a correção da página 170, que são as questões dos textos. Ok? Gostou de ler as aventuras relatadas por Luísa e Júlia nas duas cidades do Nepal, Katmandu e Patan? Qual relato pessoal você apreciou mais? O das irmãs Klink ou das duas primas? Converse com colegas e conte por quê. Então, você não precisa conversar com um colega, você pode anotar no seu caderno por que você gostou mais de uma ou de outra, ok? Releia o relato para observar. A intenção das meninas, ao escrever as páginas do diário, contar tudo o que aconteceu em um dia ou registrar os aspectos mais curiosos do que viveram. Então, vamos lá. A intenção das meninas ao escrever as páginas do diário era contar o que aconteceu em um dia ou registrar. Então, seria a intenção das meninas foi registrar os aspectos mais curiosos, né? Então, não foi, porque pergunta contar ou registrar. A intenção das meninas foi registrar, ok? Por que registrar? Porque elas queriam escrever sobre o que aconteceu, bom? A participação de cada uma nos fatos relatados. Elas eram só observadoras dos acontecimentos ou participavam deles? É claro que elas participavam dos acontecimentos. Já que elas fazem esses relatos, elas participavam, as meninas participavam dos acontecimentos. As escolhas de linguagem feitas pelas meninas, as escolhas de linguagem feitas pelas meninas, eu sempre leio como se fosse uma pergunta. Só que eu tenho 2 pontos ali. Mais monitorada e formal ou mais espontânea e informal? Então, a linguagem usada pelas meninas era o quê? Mais espontânea, mais informal, ok? 3. Responda. Você gostaria de ler o livro Hambúrguer Era de Carneiro, de Daniel Schindler, com os relatos de viagem das duas primas? Por quê? Bom, aí eu tenho uma resposta pessoal, tá? Isso aí, cada um responde sim ou não e o motivo pelo qual não gostaria ou que gostaria, ok? A produção de texto eu pedi para vocês realizarem em uma folha separada, não deixem de fazer, porque quando nós pedimos as produções de textos, eu irei fazer as correções, ok? Falei com vocês também a respeito do gênero notícia, que é o início da unidade 6. Lembra que eu comentei para vocês
o que é esse gênero, como escrever esse gênero, como acontece, onde esse gênero é vinculado, né, em que meios de comunicação. Nós vimos internet, jornal, televisão, não é isso? E nós fizemos, vocês fizeram e eu já fiz a correção da interpretação de texto das notícias que se seguem da página. Vou colocar aí para vocês lembrarem dessas duas páginas, 178, que é o texto, e a página 179, onde se inicia a interpretação, a qual, como eu disse, eu já fiz a correção, né, 179. Então, aqui já está tudo pronto, tudo corrigido. Nas próximas páginas, sem ser a da interpretação de texto, que se inicia, aqui é 182, então vai se iniciar na página 183 também, nós já vimos, né? Na 184, ela inicia essa página falando prática da oralidade, que essa aqui vocês não precisam, né? Eu não passei para vocês, porque ela precisa ser feita em sala de aula. E nessa página aqui, 185, eu gostaria que vocês fizessem a leitura, porque é só leitura, ok? Só está falando do dinossauro que foi relatado lá no texto sobre a notícia. E a página 186, eu gostaria que vocês fizessem, tá? Mas só a número 1, ok? Só a número 1 da 186. Na próxima videoaula eu vou fazer a correção e a 2 eu irei fazer junto com vocês, porque é uma explicação que a professora tem que fazer com vocês, ok? Então eu vou fazer a número 2 e vou fazer a número 3 com vocês na próxima aula. E vou corrigir a número 1, tá bom? Essa aqui também não precisa ser realizada. Bom, eu vou deixar também agora que nós já fizemos a correção, eu vou deixar uma pesquisa. O que é essa pesquisa? Eu vou pedir para vocês pesquisarem e anotar no caderno sobre um dinossauro. Essa pesquisa pode ser sobre qualquer dinossauro, pode ser um de sua preferência, se assim você tiver a preferência de algum dinossauro. Bom, se vocês não tiverem, vocês podem fazer qualquer um que vocês encontrarem com mais facilidade. Não se esqueça de colocar as principais características do dinossauro, ok? Então, o tamanho, o nome científico, se ele é herbívoro ou carnívoro, tá bom? E, se possível, ilustre. Essa ilustração pode ser um desenho que vocês mesmos podem realizar, ou se vocês acharem em uma revista, em um jornal, vocês podem colar, se possível. Se não for possível, não tem problema, façam apenas a pesquisa. Mas tem alunos que eu sei que gostam de desenhar, então se vocês quiserem fazer essa ilustração, por favor, façam no caderno, não em folha separada, ok? E se possível, também mande a foto, tá? Para o WhatsApp da escola, porque eu gostaria de ver, tá bom? Mas quando retornarmos, eu vou dar um visto no caderno. Lembrem-se, juntos no caminho certo.